abraço, minha gente. Estamos começando pela nossa querida TV Horizonte mais um programa Jogada de Classe. E você sabe, você pode nos acompanhar pelo seu celular. Basta baixar o aplicativo da Rede Catedral de Comunicação pelo App Store ou pelo Google Play. É muito simples. Baixe o aplicativo, confira o Jogada de Classe, assim como os demais programas da nossa querida TV Horizonte e, claro, também da Rádio América. Tudo isso no seu celular, no seu tablet ou no seu computador. Ou, claro, nos assista pela sua TV, sistema aberto, né, no canal 30.1. Legal? Todos os dias, de 1 às 2, e tem também a reprise às 23 horas. E Facebook, YouTube e audiência aumentando. O pessoal acredita na gente, porque aqui nós trabalhamos com muita seriedade, não abrimos mão disso, não há puxa-saquismo nos programas em que eu participo, graças a Deus. Então, essa credibilidade aumenta muito a nossa audiência. As pessoas sabem que ligando aqui fica sabendo das coisas sem muita curvinha, tudo direto, reto ali, bem legal, não é isso? Muito bem, hoje completam 2 anos que o presidente do Atlético, Sérgio Sete Câmara, doutor Sérgio Sete Câmara, tomou posse. Não ganhou nada até agora. E a torcida do Atlético tem reclamado muito disso. Ele hoje dará entrevista, será procurado, mas eu acho que não tem muito o que falar, não. Até porque o Atlético está devendo muito, até porque o Atlético precisa mudar muito as coisas lá no clube, né? Jogadores saindo e jogadores que vêm. Até agora, só se fala na saída. A garganta está mal, desculpem. Mas para chegada ninguém fala nada. Agora hoje eu fiquei sabendo, não ouvi, mas que eu fiquei sabendo que anunciaram aí um possível interesse do Atlético no Sampaoli. Gente, isso é para enganar, isso é para buscar audiência, não pode. O que o Sampaoli faria no Atlético com o time que o Atlético tem, com o time que o Atlético planeja ter? O Atlético só vai disputar este ano o Campeonato Mineiro e Copa Sul-Americana, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro. E caso a Conmebol estipule aí a volta da Supercopa dos Campeões da Libertadores. Esse é o Adilson Martins, que sabe muito bem das coisas. Pergunto eu, você acha que Sampaoli viria dirigir o Atlético sem uma Libertadores da América, onde ele possa aparecer mundialmente, etc.? Você sabe quanto é que ele pediu ao Santos? Você sabe o que ele exigiu do Santos? E que naturalmente exigiria aqui também? Por que ele ia mudar o pedido dele? Ele pede comissão na venda de jogadores. O absurdo dos absurdos. Então, é sem propósito dizer que o Atlético esteja interessado no Sampaoli. Não acredito. No futebol, não há verdade que dure 24 horas. Amanhã ele pode ser contratado, isso é outra coisa. Mas é muito difícil. Então, quem poderia vir para o Atlético? Será um assunto que nós vamos discutir com nossos companheiros aqui. Já a questão do Cruzeiro é pior ainda, porque o Cruzeiro está devendo. Pode voltar para mim aqui isso. O Cruzeiro está devendo. Cada dia que passa é uma novidade que aparece. Agora já estão falando em funcionários, coisa que eu estou denunciando há meses e meses e meses. Funcionários que ganham muito dinheiro lá na sede do Cruzeiro, que não fazem absolutamente nada. Assessores. Muita gente ganhando dinheiro e o clube nessa situação, né? E hoje tem uma coluna do Tostão na UOL que eu sugiro que todos os cruzeirenses leiam. O que ele prevê. Você leu? Não cheguei a ler. O Júlio? Não. Pois é, então é preciso que leiam, porque vocês vão entender, porque Tostão, quando ele fala, você pode escrever. Bom, tudo isso e muito mais no programa de hoje. Deixa eu começar cumprimentando Júlio Reis. Prazer ter aqui o Júlio. É um torcedor diferenciado do Cruzeiro. Diferenciado por quê? Porque ele tem algumas ideias interessantes, ele participa de grupos interessantes, né? Os torcedores do Cruzeiro todos merecem o mesmo respeito da nossa parte, mas o Júlio tem esse privilégio. E parece que há um grupo que está programando alguma coisa com relação à participação da torcida no Cruzeiro. Estou certo? Está certo, Júlio? Exatamente. Boa tarde a todos, boa tarde, companheiros. O que está acontecendo com o Cruzeiro é que a torcida, nesse afã de querer ajudar, a torcida do Cruzeiro realmente diferenciada, está tirando para tudo quanto é lado. Então nós notamos aí a necessidade de coordenar os esforços da torcida em uma única direção para que a gente consiga ter alguma efetividade nisso, no sentido da moralização do Cruzeiro. Então é sobre isso que eu gostaria de falar um pouco aqui.
Não adianta muito a gente... Eu, por exemplo, eu montei um plano, né? Eu sou especialista em finanças, quem me acompanha em gestão e finanças, eu montei um plano de reestruturação, reconstrução do Cruzeiro que eu estou chamando. Mas não adianta ir nesse foco agora, porque com a administração atual, esse plano depende da torcida. A administração atual não tem o respaldo da torcida para a gente implementar esse plano de recuperação do Cruzeiro, de reconstrução. Então, antes, nós temos que dar um passo atrás, nós precisamos brigar não pelo um plano de recuperação financeira do Cruzeiro, e sim pelo um plano de recuperação moral do Cruzeiro. Então, o Cruzeiro nós precisamos aí... São várias iniciativas descoordenadas que nós vamos começar a coordenar, inclusive foi criado aí um perfil no Twitter para quem já tem alguma movimentação no sentido dessa construção do Cruzeiro, vá nesse Twitter, né, do Cruzeiro, para que a gente junte essas pessoas e defina a 4 mãos quais os caminhos que nós vamos tomar para um protesto virtual, petições, organizar as petições, organizar as hashtags. E qual o endereço para as pessoas participarem disso? Eu preciso verificar aqui, rapidinho. Não tem problema. Enquanto você verifica aí... Aqui, Conselho Torcida SEC. Conselho Torcida SEC. Quem já tiver alguma movimentação no sentido de querer ajudar o Cruzeiro, vamos concentrar nesse perfil, manda mensagem, que nós vamos juntar todos para a gente montar um projeto de unificação dos esforços da torcida em prol do Cruzeiro. Ideia brilhante, nós nos colocamos à disposição de todos vocês, né? O Adilson já deu o pitaco dele, já se mostrou ali. Deixa eu cumprimentar, então, pulando você aceita? Se você me der o tempo de réplica, tréplica e qualquer outra coisa, você pode passar o tempo para qualquer um se quiser. Não tem problema. Então, não, pode passar para a Ruth. Quem é a prima longe, Ruth Martins. Primos. Ô, Ruth, 2 anos hoje, né, aniversário, segundo ano de aniversário da presidência do Atlético, Sérgio Sete Câmara. E aí? 2 anos. Na verdade, a ideia do Sete Câmara, ela é boa, né? Essa ideia de organizar as finanças do clube, de deixar o clube mais azeitado, vamos dizer assim, ela é boa. O problema é que eu não vejo, nesses 2 anos, realmente essa tal austeridade, né? Que ele tanto fala, porque os gastos são muito mal feitos, na verdade. As compras não são interessantes, gasta-se dinheiro demais com o que não deveria e gasta mal, né? Então... ainda ele está devendo muito, está devendo bastante. Essa é a verdade. Muito bem. Técnicos, vou deixar para você esse tema, meu caro Felipe Minto. Técnicos, o Adilson Batista é o técnico ideal para dirigir o Cruzeiro na Série B? Boa tarde, Orlando. Boa tarde a todos, a quem nos acompanha pela TV Horizonte, pelas redes sociais. O Adilson chegou num momento difícil no Cruzeiro, tinha muito pouco a se fazer em 3 jogos, com um time destruído moralmente, taticamente, então tinha muito pouco a fazer. A gente sabe do que já fez o Adilson Batista no futebol brasileiro, até pela situação financeira que o Cruzeiro vai atravessar em 2020, talvez o Adilson seja uma boa opção para colocar os meninos da base, para fazer esse time do Cruzeiro, que vai ser um time bem diferente do time esse ano. Acho que pode dar certo, pelo menos para início, para Campeonato Mineiro, fazer um teste com os meninos da base. Se não der certo, é pensar num treinador mais experiente, ganhando um pouco mais para o brasileiro. E lá no Atlético, algum nome a indicar? No Atlético, como você falou bem, Orlando... Não, eu não falei nada, nem você não fala agora. Nós vamos mostrar aqui uma série de técnicos... Vamos lá, especulados no Atlético. Especulados no Atlético, é verdade. Pedrinho Baterias, há mais de 50 anos, é líder absoluto no mercado de baterias em BH. 4 lojas estrategicamente localizadas, bem localizadas, para atender com rapidez, com segurança, com conforto. Tem lojas nos bairros Renascença, Planalto, Sion e agora tem também em Contagem. Baterias de carros e caminhões, tem os melhores preços, as melhores marcas. Bateria é com Pedrinho Baterias, meus amigos. Não tem outra loja em Belo Horizonte, outra casa. Pedrinho Baterias não dorme, veja só. O plantão vai até às 2 horas da manhã, todos os dias. Pedrinho Baterias, a energia do seu carro. Escolha a loja mais perto de você. Lembrando, mais uma vez, que em Contagem já tem uma loja da Pedrinho Baterias. Eu volto então agora com o senhor Adilson. Boa tarde, Orlando. Boa tarde aos companheiros aqui de bancada. Boa tarde a todo o pessoal de casa, pessoal das redes sociais, da TV. Você quer que eu fale sobre o quê? Eu posso falar. Pode escolher o assunto. Pode escolher o assunto que eu quiser. Vou aqui na linha do Júlio. É o que eu ia te perguntar. A primeira coisa que é necessário acontecer
é a queda total dessa diretoria. O que a gente tem acompanhado nas redes sociais é que o torcedor ele quer engajar, mas com esse pessoal que está lá, não. Então, a primeira coisa é a queda dessa diretoria. Não adianta nada, e aí a gente pode convergir por vários lados. Vamos lá. O Wagner Pires renuncia. Quem é que vai assumir? O primeiro vice-presidente, Hermínio Lemos, ou Ronaldo Granata. O que eles vão fazer? Eles vão tirar todo o poder que hoje tem o senhor Zezé Perrella das mãos dele. E aí muito se fala em que o Pedrinho do supermercado, por que o Pedrinho está colocando dinheiro hoje no Cruzeiro que todo mundo fala? Por causa do Zezé Perrella. Muito se fala isso. Eu não acredito. Pois é, mas muito se fala. A gente não ouviu ninguém dizendo sobre isso, assim, do Zezé ou mesmo do Pedrinho. Mas muitas alas convergem por esse lado. Mas a primeira coisa, já disse, a queda total da diretoria. Queda total mesmo, é cair todo mundo. Inclusive o Perrella. Inclusive o Perrella. Cair todo mundo. Se ele vai voltar posterior, aí já vai depender o que vai ser feito depois dessa queda. Qual foi a primeira coisa que ele fez? Saiu do Conselho Deliberativo. E aí? Aliviou o lado dele. Aliviou o lado dele. Então, ele pediu no domingo que se fizesse uma pesquisa entre os torcedores, se os torcedores queriam que ele continuasse. Ele perdeu todas. Não vi um que queira. Perdeu todas. E se você analisar muito bem, o Cruzeiro é um clube que começou a cair em 2011, quando o Zezé Perrella entregou o Cruzeiro. E aí veio aquele doente terminal, até cair. Então, a palavra-chave é transparência e queda total dessa diretoria. Aí o torcedor vai se engajar. Depois o Júlio pode até falar mais sobre essa questão. Vai falar. Muito bem. Então vocês já viram aqui que o negócio está quente aqui no nosso programa. Nós vamos para um rápido intervalo e na volta vamos ver a possibilidade de qual técnico poderia vir para o Atlético. E você vai gostar. Até já.